Olá, eu me chamo Sara e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Relato de experiência da linguagem de modelagem CIS-ADL para documentação de sistemas embarcados com Arduino. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, pela professora Márcia Lucena e pela professora Roberta Coelho, todas vinculadas ao UFRN. E aí nesse trabalho a gente tem aí a temática, né, do Arduino, que se trata de um sistema embarcado, que por sua vez, né, todo sistema embarcado ele possui dedicação exclusiva para a realização de uma tarefa, e o Arduino, a placa Arduino em si, ela se trata aí de uma placa open source, então é uma placa de código livre, que é muito utilizada no ensino de programação. Os sistemas embarcados, né, eles possuem a característica de ter uma grande aplicabilidade, então eles podem ser introduzidos em diferentes contextos, e aí aqui a gente traz dois exemplos de contextos distintos. No caso aqui, o primeiro ele é um sistema de monitoramento de temperatura utilizando técnicas de redundância de hardware, utilizando, né, também a placa Arduino. E no segundo, que é o de estudo desse artigo, a gente tem o controle de combustível e acionamento de base de foguete PET. A outra temática do nosso artigo é na utilização da linguagem de modelagem CIS-ADL, que ela se trata aí de uma especialização mais sistemática do uso, né, da CIS-ML, e ela foi desenvolvida por pesquisadores também da UFRN. Além disso, a CIS-ADL ela já possui aplicação aí para documentar sistemas embarcados com base na técnica de internet das coisas, e a grande motivação em realizar a documentação para sistemas embarcados é para evitar, né, que esses sistemas eles se tornem aí sistemas incapacitados tanto para a compreensão como também para a manutenção. Então, trazendo aí técnicas eficazes de documentação, a gente consegue garantir que o sistema ele vai ser facilmente compreendido por novos integrantes da equipe, como também, né, possuir aplicação aí de novas funcionalidades. Aqui a gente traz o sistema que foi utilizado para a documentação nesse artigo. Nesse sistema aqui a gente tem uma base de lançamento para foguete de garrafa PET, e aí nessa base a gente tem a automação tanto do lançamento, utilizando aqui um motor de corrente contínua, como também da injeção de água que vai servir de combustível para o foguete através aqui do acionamento da válvula solenoide. O acionamento desses dois componentes é realizado por botões que iriam aí em uma central de acionamento, como também, né, um eventual cancelamento de algum dos dois acionamentos. No artigo original foi realizada a documentação com base em dois métodos, né? O primeiro aqui, o método esquemático, que ele traz características da conexão eletrônica dos componentes, então quais equipamentos eletrônicos foram utilizados, como foi feita essa conexão, em qual pino, né, do Arduino os componentes eles foram conectados, e o outro seria aqui o fluxograma, e aí no fluxograma a gente tem uma visão mais comportamental. Então aqui, né, o sistema ele entra em funcionamento, e aí ele entra no bloco de decisão para decidir qual dos dois componentes foi acionado, se foi o motor ou se foi a válvula solenoide. Quando é o motor, né, ele é acionado aí por 2 segundos, depois encerra, e quando é a válvula solenoide, é realizado uma nova decisão. Então, decidir qual seria aí o nível do abastecimento, se seria o primeiro abastecimento, o segundo ou o terceiro. E aí, para cada um dos níveis, a gente teria um tempo de acionamento diferente para depois, né, encerrar e voltar para o processo novamente. Trazendo já para a visão, né, da modelagem feita com o CIS-ADL, nós temos que o CIS-ADL ele fornece 3 visões, a visão estrutural, comportamental e executável. As autoras elas julgaram que a nível de documentação seria necessário apenas a visão estrutural e a comportamental. E aí o que nós temos na visão estrutural é a modelagem, né, a definição de todos os componentes que vão estar naquele sistema embarcado. Então aqui a gente tem um controlador,
temos os componentes de válvula, motor e botões. Todos esses componentes, né, eles possuem portas associadas que vão permitir a comunicação entre eles. E aí, a conexão ela é feita por dispositivos de conexão, que vão ser direcionados das portas aqui, né, saindo aqui na porta de saída e indo sempre, né, para a porta de entrada. Na visão comportamental, nós temos aí a definição de atividades, e em cada sistema embarcado pode ser definida mais de uma atividade, e cada uma dessas atividades, né, vão estar tendo aí componentes de ação, então vão estar associadas a ações específicas. Então aqui a gente tem uma atividade de controle, de acionamento, e aí nessa atividade a gente tem a ação de acionar o motor e de acionar a válvula solenoide. Para cada uma aqui dessas ações, a gente vai ter associado também equações que vão definir, né, o funcionamento correto com base nos comandos assumidos por cada um dos componentes. Então, por exemplo, aqui na ação de acionar o motor, a gente tem a equação tanto de decidir o acionamento como de cancelar o acionamento, que por sua vez, né, vão estar analisando aí os comandos que foram executados lá nos nossos componentes, se foram comandos para ativação ou comandos para não ativação. Por fim, né, no SysADL a gente ainda tem aí também o diagrama de requisitos, e aí esse diagrama de requisitos aqui, ele vai especificar tanto os requisitos funcionais, mostrando, né, para cada um desses requisitos qual componente está satisfazendo aquele requisito, como também os requisitos não funcionais, que vão trazer características de qualidade que aquele sistema embarcado deve atender. Na seção 4, a gente traz aqui uma discussão das duas documentações, né, a documentação original e a documentação elaborada com o SysADL. Na visão, trazendo um pouco aqui para a visão estrutural, a gente tem que a documentação original, ela trazia aspectos mais eletrônicos, né, aspectos de conexão propriamente dito dos componentes, e na visão do SysADL a gente tem aspectos mais abstratos de conexão, não aspectos, né, propriamente dito de conexão eletrônica, mas a gente tem um grande diferencial aqui de mostrar no diagrama de requisitos quais componentes, né, componentes físicos, componentes de hardware, estão satisfazendo os requisitos de funcionalidade. Já na visão comportamental, a gente tem que a documentação original, aqui unicamente em um fluxograma, ela traz uma síntese maior do funcionamento daquele sistema, e na documentação proposta com o SysADL, a gente tem um detalhamento maior em termos de comandos que são executados em cada um dos componentes aqui nas equações. E por fim, né, como conclusão, a gente traz aí que a linguagem SysADL ela pode sim ser utilizada como documentação complementar para sistemas embarcados, mas ela não deve ser, né, a única documentação utilizada, pois é necessário expressar também aspectos eletrônicos desses sistemas, e o grande diferencial dela é em conseguir mapear os requisitos funcionais com os componentes de hardware, e para trabalhos futuros, as autoras elas sugerem aí estudar e aplicar outras linguagens de modelagem para o mesmo sistema e ter um comparativo, né, de vantagens e desvantagens para cada uma dessas linguagens, e investigar também a elaboração de casos de testes com base na documentação do sistema. Aqui a gente tem as referências, algumas referências daqui da apresentação, e, né, um e-mail aí para caso de dúvida.